Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais importantes do Evangelho de Mateus. Mateus 16 é um verdadeiro divisor de águas, sabe? Um momento em que a identidade de Jesus é colocada em xeque, depois revelada de forma bombástica e, no final, seguida por um chamado que vira tudo de cabeça para baixo. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que é fundamental. Jesus lança ela para os discípulos, e essa questão sobre quem ele é, sobre percepção, vai ecoar pelo capítulo inteiro. Isso aqui não é só sobre uma pesquisa de opinião, não. É sobre a verdade da missão dele e quem ele realmente é, preparando o terreno para tudo que está para acontecer. Bom, logo de cara a gente já cai direto num conflito. Chegam os líderes religiosos da época, né, os fariseus e os saduceus. O mais curioso é que esses dois grupos viviam às turras, eram rivais teológicos, mas aqui eles se unem com um único objetivo: testar Jesus. Eles chegam e exigem um sinal do céu, uma prova, assim, irrefutável da autoridade dele. A resposta de Jesus é simplesmente genial e mostra uma ironia profunda. Ele aponta que eles são super espertos para interpretar os sinais da natureza. Ah, se o céu está vermelho, vai fazer bom tempo ou mau tempo. Mas são completamente cegos para os sinais espirituais gigantescos que estão acontecendo bem na frente deles. É isso, né? Conseguem ver o trivial, mas perdem o que é transcendente. E aqui vem o ponto central da resposta dele. Jesus se recusa a fazer um showzinho só para satisfazer a desconfiança deles. E essa referência ao sinal de Jonas é uma pré-figuração poderosíssima da morte e ressurreição dele mesmo. Pensa bem. Assim como Jonas ficou 3 dias no escuro dentro do peixe antes de sair, Jesus passaria 3 dias no túmulo. Esse evento, e não um milagre feito na hora, seria a única prova que ele daria. Depois de deixar os líderes para trás, a cena muda. O foco agora sai desse desafio externo e vai para uma confusão interna entre os próprios seguidores de Jesus. E é aí que entra uma metáfora crucial sobre o poder da influência. A reação dos discípulos é quase cômica, mas ao mesmo tempo revela muito. Jesus dá um aviso espiritual seríssimo e a primeira coisa que eles pensam é na logística. Ih, caramba, esquecemos de trazer o pão. Isso mostra como eles ainda estavam com a cabeça nas coisas materiais, sabe? Com uma baita dificuldade de entender a dimensão espiritual do que Jesus estava ensinando. Então Jesus precisa desenhar para eles. O tal fermento não tinha nada a ver com pão, e sim com ideologia. Do mesmo jeito que um pouquinho de fermento se espalha quietinho pela massa toda, os ensinamentos e a hipocrisia dos líderes religiosos podiam corromper bem sutilmente a fé e a percepção das pessoas. O alerta era contra um jeito de pensar que era perigoso. E aqui o capítulo dá uma virada. Depois de lidar com a oposição de fora e a confusão de dentro, Jesus leva os discípulos para um lugar mais afastado, lá em Cesareia de Filipe, para chegar no X da questão. Esse é o momento que redefine a história toda. Jesus começa com uma espécie de pesquisa de opinião. Ele pergunta: o que o pessoal anda dizendo por aí? E essas respostas são até respeitosas. O povo via ele como um grande profeta. Talvez João Batista que voltou, ou Elias, ou Jeremias. Eram todos títulos de honra, claro, mas nenhum chegava perto da verdade completa, viu? Eles o viam como um grande homem, mas ainda assim, só um homem. E aí vem o pulo do gato. A pergunta se torna intensamente pessoal. Jesus tira o foco da multidão, dos boatos, e joga direto para eles. Com essa mudança de o que eles dizem para o que vocês dizem, a fé deixa de ser uma questão de opinião pública e se torna uma convicção pessoal. A resposta deles não podia ser só repetir o que ouviram, tinha que ser uma declaração do que eles realmente acreditavam. E é Simão Pedro, com aquele jeito impulsivo dele, que responde com a declaração que muda tudo. Falar Messias já era algo com um peso político enorme na época, mas adicionar o Filho do Deus vivo, nossa, isso elevava a confissão para um outro patamar. É a primeira vez que um discípulo fala essa verdade de forma tão clara, tão completa. É o clímax que vinha se construindo o tempo todo. A gente poderia pensar que a história acabaria aí, né? Nesse ponto alto de clareza espiritual. Mas Mateus 16 nos reserva uma virada de roteiro impressionante. O momento da maior revelação é seguido imediatamente por um dos confrontos mais intensos e chocantes de todo o Novo Testamento. Primeiro, Jesus elogia Pedro. Mas ele faz questão de deixar claro que essa confissão não veio da cabeça de Pedro. Não foi da inteligência humana, mas sim uma revelação de Deus. Aí ele faz aquele famoso jogo de palavras com o nome de Pedro, que em grego é Petros, e a palavra Petra, que significa rocha.
A ideia é que sobre a rocha dessa verdade que foi revelada, ele construiria sua comunidade, sua igreja. Algo tão forte que nem a morte poderia derrotar. Logo depois dessa promessa de vitória, vem o choque. Jesus explica que ser o Messias não era o que todo mundo esperava. Não era sobre tomar um trono em Jerusalém à força. Pelo contrário, significava ir de propósito para o sofrimento, para a rejeição e para a morte. Isso era uma inversão total e bem dolorosa das expectativas que as pessoas tinham do Messias. E a mudança é chocante. Num piscar de olhos, Pedro passa de ser a rocha, a base, para ser uma pedra de tropeço no caminho de Jesus. Ele acabou de receber uma verdade divina, mas imediatamente tenta impedir que ela aconteça, tudo com base na lógica e nos desejos humanos dele. Ele queria o rei, mas não queria a cruz. Essa repreensão é uma das mais duras que Jesus já deu. Olha, ele não está chamando Pedro de diabo, mas ele identifica o pensamento de Pedro como uma tentação satânica. Sabe qual? Aquela mesma tentação de querer a glória sem o sacrifício, o poder sem a dor. O problema de Pedro não era falta de amor, de jeito nenhum. Era pensar com uma cabeça humana, focada em se proteger, e não com a mente de Deus, que estava focada na redenção através do sacrifício. Essa lição duríssima para o Pedro acaba se transformando num ensinamento para todo mundo que decide seguir Jesus. Agora que eles sabem quem Jesus é e qual é a missão dele, ele precisa explicar o que realmente significa andar com ele. E o preço, já vou adiantando, é total. Jesus resume o caminho em 3 ações bem radicais. Primeiro, negar a si mesmo. Isso quer dizer abrir mão da própria agenda, do próprio ego. Segundo, tomar a sua cruz. Uma imagem fortíssima que, para quem ouvia na época, significava aceitar a vergonha pública, o sofrimento e a morte. E terceiro, seguir-me, um compromisso de alinhar a vida inteira no caminho dele. E aqui está o grande paradoxo no coração da mensagem. A tentativa de proteger a própria vida a qualquer custo, de se agarrar no controle e na segurança, no fim das contas leva à perda do que é a vida de verdade, a vida com significado. Mas a entrega de si, por uma causa maior, é o caminho para encontrar essa vida em plenitude. É uma lógica completamente oposta à do mundo. E o capítulo fecha com essa pergunta, uma pergunta que atravessa os séculos e nos desafia até hoje. É uma questão sobre valor. No fim, o que realmente importa? Acumular tudo o que o mundo valoriza? Dinheiro, poder, status? Ou encontrar essa vida verdadeira, essa alma? Mateus 16 não revela só quem é Jesus. Ele nos força a encarar o que estamos dispostos a perder para de fato encontrá-lo.